Alberto comenta que tentou entrar em contato com Estela e Diná por telefone, mas não conseguiu falar com ninguém. Enquanto Otávio dirige, Alexandre, em forma de espírito, observa a situação silenciosamente. Porém, tomado por uma força negativa, Alexandre interfere no trajeto e provoca de forma proposital e espiritual um grave acidente com o carro, colocando a vida dele em risco. Por sua vez, após o acidente, Otávio se levanta lentamente e começa a observar ao seu redor, percebendo que se encontra em um local completamente diferente, com uma paisagem linda e serena, um cenário que transmite paz e leveza. Ele caminha por esse ambiente deslumbrante, aparentemente sem entender direito o que está acontecendo, demonstrando certa confusão e desorientação diante do novo cenário. Enquanto isso, Alberto chega ao local do acidente visivelmente aflito e, ao se aproximar, se identifica como médico e afirma que Otávio é seu amigo, mas infelizmente é informado pelas autoridades que Otávio faleceu instantaneamente no impacto. Alberto entra em choque, abalado pela notícia repentina e devastadora. Enquanto isso, Otávio continua caminhando no novo plano em que se encontra, tentando compreender o que está vivenciando. Alberto, ainda transtornado, liga imediatamente para Queiroz e relata o ocorrido. Queiroz, surpreso, pergunta a Alberto se ele já informou os meninos, e Alberto responde que ainda não, mas que está indo agora contar a eles pessoalmente. Em outro lugar, Theo e Lisa continuam aproveitando o momento a sós, em clima de romance, quando Lisa menciona com um sorriso que Theo ainda não a pediu em casamento. Theo então aproveita a ocasião e faz o pedido de maneira espontânea, ao que Lisa dá a entender que aceita, emocionada com o gesto. Enquanto isso, Dudu pergunta as horas e Tato responde informando o horário. Dudu comenta que Otávio está demorando e pergunta se ele realmente viria naquele dia. Tato garante que sim e diz que Otávio provavelmente pegou a estrada mais tarde do que o planejado. Tato ainda aconselha Dudu a pedir para Glória servir seu jantar mais cedo, sugerindo que, assim, ele evita comer bobagens. Dudu então comenta que acredita que a viagem de Otávio seja praticamente uma lua de mel, e diz que Otávio tinha razão ao falar sobre Diná, ressaltando que ela é uma pessoa super legal. Ao perceber que o filme que está passando não é apropriado para Dudu, Tato resolve trocá-lo. Nesse momento, Alberto chega na casa de Otávio e é recebido por Okida, a quem pergunta se os meninos estão em casa. Okida responde que eles estão assistindo a um filme. Alberto, então, com um semblante pesado, diz que algo terrível aconteceu e começa a explicar que estava vindo da fazenda com Otávio, mas que houve um acidente de carro e Otávio faleceu. Ele entra na casa e tenta conter a emoção enquanto fala. Tato comenta que eles demoraram a chegar e Dudu pergunta se o pai está lá fora, dizendo que vai até ele, mas Alberto o impede. Alberto revela que Otávio não chegou com ele e, diante da insistência de Dudu, ele diz que os meninos precisarão ser muito fortes naquele momento. Em seguida, Alberto conta que o pai deles está no hospital e que sofreu um acidente muito grave. Então explica que foi até ali justamente para buscá-los. Em outro cenário, Andresa comenta com Zulmira que elas não conseguiram encontrar quase nada do que estavam procurando. Patty pergunta por que Tonho está de mal com elas, demonstrando preocupação. E em seguida, Maria sai para passear com Patty. Estela pergunta a Diná se ela está com dor de cabeça, ao que Diná responde de forma indireta, dando a entender que sim. Estela então oferece um comprimido, mas Diná recusa, dizendo que não gosta de tomar esse tipo de remédio. Estela insiste e oferece um copo de leite, mas Diná volta a recusar, alegando que está apenas um pouco tensa. Ela revela que, de repente, começou a sentir uma angústia inexplicável. O telefone toca e Estela vai atender. Ao ouvir a notícia do outro lado da linha, ela fica em estado de choque. Glória, por sua vez, também se encontra completamente abalada ao saber do falecimento de Otávio. Okida a informa que seu irmão irá direto para o velório, e Glória o abraça, emocionada. Diná, sozinha e em silêncio, se deita na grama ao ar livre, visivelmente tomada pela dor. Todos demonstram profunda tristeza e consternação diante do luto pela partida de Otávio. Bia chega e, comovida, abraça Tato em um gesto de solidariedade. Queiroz comenta com pesar que todos irão sentir muita falta de Otávio, pois ele foi o melhor pai que já conheceu em toda a sua vida. Alberto pergunta como Diná está, e Estela responde que ela está arrasada, dizendo que em breve ela descerá. Alberto insiste em saber como Diná reagiu à notícia, e Estela conta que, ao ouvir, Diná saiu caminhando e passou o dia inteiro fora, só retornando à noite. Quando finalmente encontra Alberto, Diná o abraça forte, em lágrimas, e diz que lutou muito por Otávio, questionando que Deus é esse que tirou a vida dele. Alberto tenta consolá-la, dizendo que Otávio faleceu sem sofrimento. Diná, inconformada, afirma que tinha certeza de que ele iria se recuperar.
Alberto então compartilha que, poucos dias antes, durante uma conversa com Otávio, ele falou de Deus com amor e gratidão, dizendo que a vida havia lhe dado tudo. Alberto afirma que Otávio estava pronto para fazer essa viagem. Estela lembra que eles precisam ir, pois os meninos já estão lá, esperando. No escritório, Raul pergunta a Mauro se ele sabe onde está Theo, e Mauro informa que Theo tirou alguns dias de férias. Raul então revela a tragédia, contando que Otávio faleceu. Mauro comenta que Diná deve estar arrasada, ao que Raul responde que não teve coragem de falar com ela. Zulmira lamenta profundamente a partida de Otávio e pergunta como tudo aconteceu. Andresa responde que não sabe exatamente os detalhes. Zulmira comenta que, quando chega a hora, não há o que se possa fazer. Andresa afirma que precisa dar um jeito de ir ao enterro e encontrar uma forma de sair, pois Dona Maroca e Guiomar não podem desconfiar de nada. Na pensão, Sininha comenta que Estela contou sobre o acidente e disse que foi uma barbaridade. Bárbara, consternada, lamenta o ocorrido com grande tristeza. Sininha, com ar de reprovação e surpresa, questiona onde a vovó pensa que vai, ao que ela responde com naturalidade que está indo ao enterro. Sininha retruca dizendo que ela nem conhecia o falecido, mas a vovó insiste, afirmando que todos ali conhecem e que o enterro com pouca gente é algo muito triste, dando a entender que ela faz questão de prestar respeito. Pouco depois, Sininha e o pessoal da pensão chegam ao local do enterro e se unem às demais pessoas que compareceram para prestar as últimas homenagens. Diná, visivelmente abalada, abraça Raul com emoção. Andresa, que também foi ao evento, acaba se deparando com Raul e, desconfortável com a situação, se afasta rapidamente, preferindo não manter contato. Em meio à cerimônia, Tibério, curioso e reflexivo, pergunta o que acontecerá com Otávio agora. E Alberto, com serenidade, garante que ele será recebido pelos entes queridos no plano espiritual. Sininha, com a sua habitual franqueza, pergunta se Otávio era viúvo, dizendo que, nesse caso, a mãe dos filhos deverá recebê-lo do outro lado. Alberto, com sensibilidade, dá a entender que essa possibilidade é muito real, deixando implícito que os reencontros no além são possíveis. Enquanto isso, Glória, ao chegar em casa, observa com ternura e tristeza uma foto de Otávio, recordando-se dele com saudade. Ela comenta com Okida que logo os meninos estarão chegando e que, por isso, eles terão que se controlar para não chorar na frente das crianças. Okida concorda e reforça que ambos precisarão ser fortes, pois agora Tato e Dudu não têm mais ninguém no mundo além deles. Glória então declara com firmeza e emoção que jamais sairá de perto dos meninos, garantindo que estará ao lado deles para tudo o que precisarem. E Okida, por sua vez, reafirma que também não os deixará sozinhos. Pouco depois, Diná chega em casa em silêncio, imersa em dor. Estela comenta com Alberto que pensou na possibilidade dele passar a noite com os meninos, mas ele revela que eles não quiseram companhia, preferindo ficar sozinhos. Estela reflete que, às vezes, é melhor respeitar esse desejo, pois em certos momentos a solidão ajuda a processar a dor. Ela então se volta para a situação de Diná e pergunta o que devem fazer, dizendo que parece que Diná faleceu por dentro. Alberto tenta tranquilizá-la, dizendo que Diná é uma mulher muito forte e que, por mais que esteja destruída no momento, ela não vai se entregar sem lutar. Ele ressalta que, mais do que nunca, Diná vai precisar da presença, do carinho e do apoio de Estela. Estela então se aproxima de Diná, pergunta se ela precisa de alguma coisa e pede para que fale com ela, dizendo que não consegue mais suportar vê-la naquele estado de sofrimento profundo. Diná, entre lágrimas, diz que o que ela quer é Otávio, afirmando que ele não devia ter feito isso com ela, demonstrando inconformismo e tristeza profunda. Ela disse que quer ficar sozinha, e Estela garante que não pode simplesmente voltar para a fazenda e deixar Diná naquele estado. Alberto intervém, dizendo que Diná precisa viver essa dor e que ela precisa mergulhar no luto e atravessar esse momento de maneira mais intensa possível, pois ninguém pode fazer isso por ela. Estela então argumenta que se ela chegar à fazenda sem Diná, Maroca vai desconfiar de que algo está errado. Em seguida, Alberto se aproxima cuidadosamente de Diná e pergunta se ela tem certeza de que deseja mesmo ficar sozinha naquela noite. Diná, com os olhos marejados, responde que precisa, pois perto de sua mãe ela não consegue chorar da maneira que precisa. Em um tom mais exaltado, Diná diz que não se conforma com o que aconteceu, afirmando que ela e Otávio estavam fazendo tudo certo, seguindo o tratamento, com esperança, fé e que ele já não sentia mais dores. Ela reforça que ambos iriam conseguir vencer a doença juntos e que tudo caminhava para isso. Diná se mostra revoltada com a forma como tudo terminou, dizendo que morrer em um acidente é uma estupidez e que ela não aceita isso de forma alguma. Alberto, com o coração apertado, tenta consolar Diná, dizendo que Otávio sabia que iria desencarnar.
e que tudo o que ele fez foi por amor a ela. Diná, desesperada, pergunta se ele realmente disse isso, e Alberto confirma, dizendo ainda que Otávio falou sobre o quanto era bom ser amado por ela e que estava pronto para fazer a viagem. Diante disso, Diná revela sua vontade de ir até ele, dizendo que quer ficar com Otávio e pedindo a Alberto que a ajude a fazer isso. Sem esperar resposta, Diná sobe rapidamente as escadas para o andar de cima e, tomada por uma dor intensa, fecha a porta do quarto com força. Lá dentro, sozinha, ela se entrega às lembranças dos momentos felizes que viveu ao lado de Otávio, vivendo cada cena com emoção, enquanto sofre profundamente pela ausência do homem que tanto amava.